Fala, meus queridos. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco pós-prova do Sírio-Libanês. Eu sou o Lucas Padilha, sou médico de família e comunidade pela USP de Ribeirão Preto, um dos professores de vocês aí ao longo do ano da Preventiva. Professor que esteve na prova do Sírio-Libanês, não apenas na porta lá dando um abraço em vocês, mas também estava lá no 5º andar, na sala 12, na última cadeira. Encontrei com algumas pessoas, alguns alunos nossos aí dentro da sala também, então vou conversar com bastante propriedade com vocês aí sobre essa prova, com bastante tranquilidade e direcionamento aqui, porque pós-prova realmente a gente fica bastante perdido, especialmente no pós-prova aí de quem teve durante esse final de semana várias provas, né? Alguns de vocês que eu tive a oportunidade de já conversar fizeram prova na sexta, fizeram prova no sábado, no domingo, na segunda-feira, né? Então, na prova do Ciro já estavam bem cansados ali, bem cansadas. A gente teve a oportunidade depois de conversar um pouco mais no chat, no Instagram, depois ali da live de apuração, da live de correção. Então, deu para ter algumas percepções em relação a vocês e também percepções em relação ao nosso time de professores da prova como um todo. Então, vamos começar a conversar um pouco mais direcionadamente aí sobre a prova do Ciro. Hoje o nosso objetivo é conversar e dar direcionamento em relação à análise da prova, mas também para vocês o que fazer daqui para frente. Quem tem mais prova, quem não tem mais prova, como que a gente vai realinhar essa rota aí, principalmente a prova do Ciro, né, requer também uma preparação direcionada nossa aí, porque também tem prova prática, né? E aí, Padilha, fui bem? Será que eu já começo a estudar para prova prática ou não? A gente já conversa um pouquinho sobre isso mais para frente. Bom, fazendo análise como um todo, pessoal, de como foi a prova do Ciro de uma maneira geral, eu queria que vocês observassem dentro desse slide aqui alguns pontos principais em relação à percepção que vocês mesmos trouxeram para a gente, mas também com que eu e os outros professores que fizeram a prova e corrigiram a prova principalmente tivemos em relação à prova como um todo. Essa é a notícia que ninguém quer saber, que ninguém gostaria de ouvir, né? Mas eu vou ser transparente com vocês. A percepção que a gente tem de uma maneira geral pelo relato dos alunos, é que o corte pode subir. Por que a gente tem essa percepção? E aí é um grande viés, né? A gente conversou com as pessoas e pessoas que tiraram notas muito baixas e pessoas que tiraram notas muito altas costumam não falar sobre isso. Mas numa percepção geral em relação a professores observando o padrão da prova, na preventiva, por exemplo, eu percebo uma prova com mais questões acertáveis do que foi a prova do Ciro do ano passado. A prova do Ciro sempre teve um padrão muito, até decoreba, assim, né, do tipo sabe ou não sabe. E essa prova veio com alguns assuntos que mesmo que você não soubesse, mesmo que você não dominasse esses assuntos, em algum momento, com um bom senso ali, cortando alternativas, a gente conseguiria chegar mais facilmente na resposta em relação ao ano passado. Então, algumas questões um pouco mais difíceis, mas muitas questões em que a resposta se apresentava de forma mais evidente para os alunos. Então, isso faz com que a gente pense que esse corte pode subir. Pelo relato dos alunos que prestaram a prova, pessoal, a gente percebe uma dificuldade moderada. Então, a maior parte dos alunos falou que foi uma dificuldade média. Alguns poucos alunos falaram que essa prova teve questões muito fáceis e eu só vi uma pessoa falando que foi uma prova muito difícil. Tá? Então, de uma maneira geral, e por isso também a gente entende que o corte pode subir um pouco mais, né? Porque a maior parte dos alunos trazendo a percepção da prova de moderada para fácil, inclusive. Agora, é uma percepção que também é enviesada pelas pessoas que fizeram várias provas naquele final de semana. Então, a gente teve a prova da USP São Paulo, por exemplo, no dia anterior, inclusive no mesmo local de prova para muitas pessoas, né? A gente já conversa sobre o local de prova em instantes, mas as pessoas tiveram a percepção de que a prova da USP São Paulo de fato estava mais difícil, muito detalhista, muita coisa de exceção, de rodapé ali, muitas questões com um enunciado que parecia que tinha informação faltando ali, né, para dificultar muito a vida do candidato. E aí, a prova do Ciro no dia seguinte, em comparação, acabava ficando, e aqui entre aspas, né, fácil nesse comparativo pelo perfil em relação à prova da USP São Paulo. Perfeito?
As pessoas relataram, né, as pessoas com quem a gente conversou, e também nós, professores, né, percebemos, poucas faltas. Na minha sala, 6 pessoas faltaram, acho um número considerável ali, mas as pessoas relataram, de uma maneira geral, poucas faltas nas suas salas. Então, provavelmente, em relação a abstenções, a gente não vai ter, por exemplo, uma mudança muito grande em relação ao que efetivamente foi a relação candidato-vaga divulgada ali pela Fundação Carlos Chagas. Perfeito? De fatores externos, eu vou ter que concordar aqui, pessoal, com as pessoas que falaram do calor. As salas, algumas possuíam ar-condicionado, a maior parte, pelo que eu percebi, não possuía, mas mesmo as que possuíam, a gente teve 2 campi aí participando da organização da prova. Então, acho que no Belenzinho, que era o outro, né? Tinha um no Tatuapé, o outro era no Belenzinho. Tinha ar-condicionado, mas não ligou. Então isso garantiu uma isonomia ali também para todas as pessoas, né? Já que no campus do Tatuapé as salas não tinham ar-condicionado, tinham ventiladores ligados. E quando eu cheguei para a prova, as pessoas já falaram: pô, eu fiz prova aqui ontem, estava quente demais. E eu quis sentar na janela, por exemplo, para pegar o vento ali, e acabou que o sol da tarde pegou. Né? Então, como essa prova foi de manhã, eu não vi ninguém reclamando disso, né? Porque estava recebendo o sol ali pela janela, o sol não estava batendo, pelo menos nas pessoas que estavam na minha sala ali, mas de fato muitas pessoas se abanando, usando o lequezinho da média ali que a gente distribuiu na porta de prova, as mulheres no geral amarrando o cabelo, né? Então, de fato, esse foi um fator. E algumas pessoas reclamaram de fiscal, né? Fiscal que conversava durante a prova. Vou te falar que na minha sala, pelo menos, isso foi super tranquilo. Era uma fiscal e um fiscal super gente boa. Ela até chamou as pessoas para tomar café na casa dela. Foi muito tranquilo em relação a isso. Na prova, não só não atrapalhou, como com certeza ajudou muito as pessoas que estavam na minha sala ali, pelo menos. O clima foi bastante leve. O relato de vocês é que o tempo de prova foi muito adequado, né? Eu, em relação a isso, não vou poder falar porque a gente, quando faz a prova, a gente foca muito na nossa grande área ali, né? Para depois fazer a live de apuração e depois a live de correção para vocês com muita propriedade, entendendo qual foi o raciocínio de vocês. E para isso acontecer da maneira mais rápida possível, assim que dá o tempo para sair da prova, a gente sai para já conseguir entrar o mais cedo possível ali para conversar com vocês na live de apuração. Mas ninguém disse que o tempo de prova não estava compatível, não estava adequado para a resolução das questões, então acredito que de fato essa compatibilidade foi conferida aí pelo processo seletivo. Poucas pessoas relataram erro na hora de passar para o gabarito, né? As pessoas que relataram que foi uma ou outra só, mas tem uma observação aqui, né, que a prova do Círio vai de A até E, né? Então, grande parte dos processos seletivos vai de A até D, então algumas pessoas podem ter esse tipo de confusão ali, mas os espaços eram adequados, né? Era aquela folha de gabarito que você também tinha que escrever uma resposta que estava na capa ali da sua prova para mostrar a alfabetização, né? E o padrão das questões, as pessoas não reclamaram, falaram que foi mantido mesmo. Na preventiva, já converso um pouco mais para frente com vocês, mas completamente mantido também. Uma outra coisa que a gente esperava que aparecesse um pouquinho mais, assim, que não apareceu, mas nada de super novidade aqui. O que traz para o processo seletivo como um todo, né, essa manutenção do processo seletivo ter corrido dentro daquilo que a gente esperava mesmo em relação à prova do Sírio-Libanês que já foi aplicada nos anos anteriores. Agora, o que mais apareceu como crítica aqui dos candidatos de uma maneira geral? 2 pontos, né? A prova de GO, muitas pessoas reclamando aí, e também é porque a GO apareceu em outras grandes áreas, né? Na preventiva tinha 2 questões ali que tinham interface com a GO, né? Então tinha a questão de sífilis ali no pré-natal que fazia com a paciente, tinha a lesão epitelial de baixo grau, né, para fazer o acompanhamento daquela paciente também. Na questão de cirurgia tinha a questão que fazia interface com a GO também. Então esse predomínio da GO foi muito relatado, não como dificuldade efetivamente, apesar de também estar difícil. A professora Letícia relatou isso também, mas em relação à dificuldade, ela ficou ombreada ali com a clínica médica. A clínica médica, muita gente reclamando da especificidade de alguns medicamentos ali que foram cobrados. A própria Ana Alcântara, né, falou que algumas questões estavam com um padrão um pouco mais difícil mesmo ali, pedindo um pouco mais de conhecimento, exigindo um pouco mais de conhecimento ali dos candidatos, um padrão até parecido com algumas provas de R+. E das críticas que vocês fizeram ao processo seletivo de uma maneira geral, não podemos deixar de destacar aí o calor que de fato foi citado, né, por bastantes candidatos ali, eu como senti na pele também vou endossar aí, tá bom? Em relação a questões que possam ter fugido do padrão do Círio,
as únicas questões citadas foram questões da preventiva, né? E eu vou concordar com vocês ali, de fato. A pessoa escreveu regulação e ANS, né? Eu entendo que está falando de duas questões diferentes. Tinha uma questão de regulação, que era até uma questão de clínica médica, que estava ali na preventiva, né? Padrão de o paciente tinha uma fibrilação ali de alto grau, mas que poderia ser manejado na atenção primária sem muitos problemas ali, no nosso entendimento, né? Tanto que a gente até pediu recurso, mas o gabarito que o Círio divulgou colocou que era para regular para um outro cardiologista, né? Para fazer uma avaliação e acompanhamento ali da arritmia. E a questão da ANS, a questão da cirurgia, né, que não deixava muito claro se estava pedindo o rol taxativo ou o rol exemplificativo, se a conduta de recusa da cirurgia era legal ou ilegal. Então, pelo gabarito divulgado também pelo Sírio-Libanês, foi outra questão que a gente pediu recurso, né? Então, as duas questões que vocês colocaram ali realmente como questões que fugiram do padrão foram questões que a gente entrou com recurso, coincidência ou não, né? E mesmo que esse recurso não seja aceito, né? Isso já mostra que foram questões que deixaram uma ponta solta ali, né? Não foram tão consistentes em relação às condutas ali, a ponto de serem inquestionáveis, né? Tanto pelo nosso time, como pelo time da clínica médica também, que atua em conjunto com a gente aí. Mas houve relatos aí, né, dentro do que a gente pediu para os nossos alunos, de pessoas falando que todas as questões foram coerentes, né? Então, a prova do Sírio-Libanês foi, de fato, uma prova bem bacana, pessoal, assim, em linhas gerais, tá? É uma prova bacana de se corrigir, isso vocês vão ver um pouquinho mais para frente, né? A gente tem alguns recursos ali que a gente pediu, mas apesar disso, foi uma prova coerente, uma prova que, em linhas gerais, dialoga com o que se espera de um residente, de um médico, de uma médica recém-formada ali, que vai entrar em um serviço para ter ali o seu conhecimento aprimorado. Perfeito? Olhando então dos possíveis ofensores ali ao desempenho dos alunos, a gente tem principalmente ali a perda de pontos por fadiga e desatenção. Aqui eu coloquei também em paralelo com as condições do ambiente, por causa do calor, né, o que acelerou o cansaço ali para algumas pessoas que relataram, que fez com que algumas pessoas de fato errassem questões do gabarito, apesar de poucas ali. Agora, de fato, não teve tanto assunto atípico assim sendo cobrado, não teve uma mudança ali do padrão da banca, né, efetivamente, e também ninguém relatou que teve uma falta de estratégia, todo mundo parecia estar com essa preparação bem direcionada para o Círio e provavelmente colherão os frutos muito em breve aí. Mas beleza, Padilha, fiz a prova, corrigi meu gabarito, quais são os meus próximos passos aí? A maior parte de vocês, pessoal, que respondeu o nosso questionário, falou que ainda tem pelo menos 2 ou 3 provas mais para frente aí. E o que predominou ali para as pessoas que relataram foi prova do Sul São Paulo e prova da Unifesp, tá bom? Algumas pessoas relataram também prova do IANSP, prova do ABC, mas de uma maneira geral, a maior parte das pessoas já fizeram, a maior parte ali das provas que estava programada para fazer, e tem ali no Sul São Paulo e na Unifesp, né, dia 8 e dia 14, se eu não estou enganado, 14 ou 15 agora, do Sul São Paulo. Então, muito em breve aí terão os seus 2 próximos finais de semana ocupados aí, mas depois terão suas vidas de volta aí para descansar um pouco mais para alguns de vocês. E o que eu faço então agora? Vou me aprofundar e vou me direcionar com esse ultra direcionamento aí para as próximas provas. Então, especialmente para as pessoas agora de forma direcionada aqui, né, que vão fazer outras provas objetivas, que foram bem na prova do Círio e estão pensando se já começam a estudar para a segunda fase. Pessoal, no nosso ponto de vista, a melhor maneira agora de fazer esse estudo é estudando para a sua próxima instituição, caso ela ainda esteja também na sua lista de prioridades, caso você ainda deseje também passar naquela instituição, não é uma instituição que você está fazendo a prova por fazer. Por quê? Estudando para a primeira fase, você também está se preparando para a segunda fase. A gente ainda não tem o resultado do Círio, então a gente pode acabar direcionando um estudo agora para a segunda fase, talvez não ter essa aprovação, o corte subir muito, e você deixou de se preparar para uma outra primeira fase de uma outra instituição que era muito boa ali também, que estava também nos seus planos. E isso é muito nocivo, pessoal, porque quando a gente estuda de forma direcionada, a gente tem esses resultados. Olha como o MedBrain desempenhou o direcionamento para a prova do Círio. A gente tem aqui, pessoal, dos focos que vocês acompanharam ao longo do ano, dos focos que o MedBrain colocou para as pessoas que estavam estudando para o Sírio-Libanês, ele separou focos como prioritários. Esses focos prioritários corresponderam a 41% das questões da prova, e os focos de alta prevalência, 49%. Ou seja, dos assuntos que a gente recomendou, que o MedBrain recomendou e prescreveu para os seus estudos ao longo do ano para o Sírio-Libanês,
90% da prova do Círio estava contemplada nos focos prioritários e nos focos de alta prevalência. Só 10% estava ali no foco de média prevalência, e os focos que são de baixa prevalência, aqueles focos que o MedBrain praticamente falou ao longo do ano, não estude isso aqui que isso não cai no Círio, realmente não caiu. Caiu nada de baixa prevalência no Círio ali. Então o Círio, por isso também a gente está reforçando para vocês, né? Manteve o seu padrão do que é cobrado mesmo, e isso se refletiu no direcionamento que o MedBrain deu ao longo do ano. Então se você tem agora prova da Unifesp, né, que já é a mais próxima ali, se você tem prova do IANSP um pouco mais para frente, se você tem prova do SUS São Paulo, calibre agora o seu MedBrain para essa próxima prova, e você consegue fazer nessa preparação também uma preparação para a segunda fase, se for o caso, porque quando você está estudando ali para a primeira fase, com um estudo ativo, você pode viabilizar, por exemplo, dentro do seu estudo de violência, no caso da preventiva aqui, pensar como seria um atendimento numa estação prática. Então, uma coisa não vai contra a outra aqui, né? Elas não são conflitantes aqui. Então, essa preparação pode acontecer em paralelo. Talvez não seja a hora ainda de você focar o seu estudo 100% para a prova prática, caso você ainda tenha outras provas objetivas, visto que o nosso direcionamento é um ultra direcionamento mesmo aí, e agora que você vai tirar as instituições que você já fez prova e colocar só a próxima ou as próximas, caso elas sejam muito próximas, mas talvez valha a pena, por exemplo, para esse exemplo que eu falei para vocês, né? Pessoas que vão fazer Unifesp e depois vão fazer SUS São Paulo. Nessa semana agora, uma preparação direcionada para a Unifesp, e aí depois tira a Unifesp e tem mais uma semana de preparação direcionada ali para a prova do SUS São Paulo. E aqui eu trouxe a página do Medway Radar em relação ao Círio, pessoal. Quando vocês acessam o Medway Radar, tem essa aba aqui do ranking dos alunos, então vale super a pena vocês colocarem a nota de vocês, porque essas perguntas, né, corte vai subir, não vai, ela começa a ser respondida no ranking dos alunos ali, a gente começar a perceber as notas que as pessoas tiraram ali, e a aba dos recursos também está ali, né? Então, o Círio deu um prazo curtíssimo ali para recurso, né? A prova foi num dia, saiu no outro dia a prova e o gabarito que eles liberaram, no outro dia era o prazo limite ali para interpor os recursos. A gente colocou alguns recursos aí, como vocês estão vendo, a gente colocou 9 recursos aí como sugestão para vocês. A preventiva especificamente a gente teve 3 ali, né? Aquela fibrilação de alta resposta, o que era justamente a regulação para o cardiologista ali, né? A gente colocou o da ANS e uma que a gente acredita que eles realmente vão aceitar ali, que era aquela questão de viés de gênero ali, do plantonista noturno. Então essa provavelmente não vai ser anulada, vai ser só uma mudança de gabarito que a gente vai ter ali. Mas nas outras grandes áreas a gente também teve esses pedidos ali, então vale a pena vocês acompanharem diretamente no Medway Radar, bem como colocarem a nota de vocês no ranking ali para começarem a ter uma noção de forma mais consistente ali de classificação e tudo mais. Perfeito? Então, para a gente recapitular e já começar a amarrar nossas linhas finais aqui, no MedBrain, focar para as próximas instituições que você tem prova, fazer os simulados autorais da Medway para essas instituições, que é onde a gente fala aquela linguagem ali, seja em relação ao número de alternativas, ao modo de cobrança, se é mais de raciocínio, se é mais de memorização ali. As instituições que tiverem para cima, né, que a gente faz o nosso evento de véspera ali, participar presencialmente ou de forma remota ali, assistir as dicas e apostas que a gente vai liberando no YouTube aí na semana anterior da prova também, e também na plataforma de vocês fica disponível, acompanhar o ranking no Medway Radar, tanto do Círio quanto das outras instituições que vocês já colocaram ali na sua plataforma, e marcar o gabarito inteligente. O gabarito inteligente ele te dá um diagnóstico muito bom de quais focos você errou na prova, né? Então, para além da quantidade que você acertou ou errou ali, o que você errou, o que você está errando, para que você consiga melhorar, né, e estudar aquilo ali também para melhorar o seu desempenho para as próximas provas. Perfeito? Falando especificamente da prova do Círio, né, para as pessoas que se classificarem e quiserem direcionar também o seu estudo para a segunda fase, o CR Medway Online com certeza é um grandíssimo aliado de vocês aí, para que vocês tenham uma melhor preparação
visando o desempenho na segunda fase, quando virar a chavinha ali para essa preparação da segunda fase. E a gente também vai ter uma live de véspera aí, mas essa é bem de véspera mesmo, no máximo 2 dias antes da prova prática ali. A gente tem sempre o Dan Feijó e mais alguém, sempre uma duplinha ali, dando dicas de como é a prova daquela instituição especificamente. Então, Procírio, também esperem essa live que a gente vai fazer aí para vocês no dia anterior, 2 dias antes ali, explicando como que é a dinâmica como um todo, né? E a do Ciro é maravilhosa ali, a gente realmente tem um ambiente bom para os candidatos ficarem esperando ali, atores que ajudam de fato o processo da prova a acontecer da melhor maneira possível. Combinado, pessoal? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham tido um desempenho maravilhoso na prova. A felicidade de vocês é a nossa felicidade, a nossa obra, o nosso trabalho, ele se completa em vocês, mas para muito além disso, eu espero que vocês tenham tranquilidade, equilíbrio nesse processo, aceitem os resultados que vierem aí, mas claro, muito na torcida para que essa colheita vá na direção daquilo que você sonhou, daquilo que você esperou para esse ano. Combinado? Continue contando muito, muito, muito com a gente. Eu espero ver cada um de vocês aí no dia do jantar dos aprovados também, seja no Ciro ou em qualquer uma das instituições que vocês estão prestando também. Beijo no coração de vocês, bons estudos por aí e até a próxima.